Crise dos 30 anos. É real? Existe? Estou passando por ela? O que podemos aprender com tudo isso e deixar essa fase da vida mais leve, divertida e proveitosa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos embora. Sim, esta pessoa que vos fala fez aniversário no dia 2 de dezembro, fiz 34 anos. Anote o dia 2 de dezembro. É o dia mais perfeito do planeta Terra, pois é o dia do aniversário de quem? De outra sagitariana maravilhosa, Britney. Britney Spears e eu fizemos aniversário no dia 2 de dezembro, porém ela é um pouco mais velha, né? E eu fiz 34 anos. E, gente, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, dessa minha experiência de ser uma mulher de 34 anos. Estou me sentindo assim, dos desafios, daquilo que eu estou sentindo que é muito diferente e aquilo que, bom, as posturas, as atitudes, as mudanças que eu tenho feito para fazer com que essa fase seja uma fase mais positiva possível na minha vida, né? Não é um vídeo onde a gente vai falar sobre coisas da Matrix, o que a Matrix espera de uma mulher ou de um homem, de uma pessoa de 34 anos. Não é disso que a gente vai falar aqui, porque isso a gente já sabe, né? O que a Matrix cobra. Então tem que estar casado, tem que ter filho, tem que ter, não sei, mais isso, mais aquilo, coisas da Matrix. Não é sobre essas pressões da Matrix que a gente vai falar aqui. Se você estiver se sentindo pressionado pela sociedade, independente da idade que você esteja aí, tem muitos vídeos aqui no canal que tentam te ajudar a tirar essa pressão, a enxergar a vida de uma forma diferente. Mas desde que eu criei o canal, que muitos de vocês me pedem, Bárbara, faz um vídeo para quem tem 30 anos, para a crise dos 30 anos, eu tô me sentindo perdido com 30 anos, tá tudo muito diferente. Até porque a maioria dos meus seguidores está nessa faixa, a maioria, não quer dizer que todos. Então, se você está nos seus 20, se você está nos seus 40, 50, 60, 70, 80, seja muito bem-vindo como sempre e espero que esse vídeo possa te ajudar também em qualquer fase da vida que você esteja no momento, tá bom? Mas como a maioria das pessoas está nessa faixa aqui no canal, a maioria das pessoas vem me pedindo isso e eu sinto que hoje eu já posso trazer algumas reflexões sobre esse tema, eu quis trazer. Bom, fiz 34 e já tem um tempo aqui no canal que eu faço vídeos 31 coisas que aprendi com 31 anos, 32 coisas que aprendi com 32, 33 coisas que aprendi com 33. Eu vou até deixar nos cards aqui desse vídeo, mas esse eu quis fazer diferente, quis abordar essa crise dos 30 porque, além de, como eu falei, muita gente me pede, eu estou realmente sentindo que agora eu estou com os dois pés mesmo na vida adulta, que é o que eu acho que constitui essa carga e esse peso, entre aspas, dos 30. Até quando eu tinha aí 20, eu estava na casa dos 20, eu sentia que eu era a pessoa que podia esperar mais proteção da vida. E eu sinto que hoje eu sou a pessoa cujos outros esperam mais proteção de mim, entende? Então antes o meu papel, digamos assim, familiar, social, era tudo bem, era ser a protegida. E foi migrando muito mais para a pessoa que protege, a pessoa que doa, a pessoa que ajuda, a pessoa que cuida, que protege, até que aconselha, que guia, que fornece, até na questão financeira, enfim. Então, é uma mudança grande. É uma mudança em que, pelo menos eu senti, que eu acho que a maioria das pessoas sente, a questão de se sentir muito mais responsável. E embora eu já fosse uma pessoa responsável nos meus 20, mas eu sentia assim, sempre, como eu falei, sempre eu estava no papel da protegida. Era aceitável por mim, pelos outros, era esperado que tudo bem, né? De eu ser essa pessoa mais protegida, embora, como eu já falei, eu já tinha muitas obrigações e muitas responsabilidades nessa idade. Mas era mais esperado, e hoje é mais esperado de mim que eu seja a pessoa que forneça, que proteja, que faça. E o que eu sinto que em qualquer idade da vida, mas que os 30 pega muito essa questão de, nossa, sou adulto, nossa, sou responsável, nossa, sou eu a pessoa que tem que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz.
O 30 é a idade que isso fica mais marcado geralmente, no geral, né, gente? Sempre existem exceções, mas no geral é a idade que fica mais marcado. E como qualquer outra idade, o que eu penso, eu sinto que se torna uma crise? O que faz com que aquilo vire uma crise? Primeiro, é uma mudança muito grande, né? É uma mudança muito grande mesmo, de você trocar de função, até trocar de papel. Muita gente com os 30 já começa a ser pai, mãe, tem essa coisa. Mesmo eu que não tenho filhos, né? A responsabilidade é sim agora de uma pessoa que você espera que cuide de você e não que seja a pessoa cuidada. Ou seja, espera-se que uma pessoa de 30 anos tenha uma atitude adulta perante a vida. E quando a gente fala adulto aqui, não é não brincar, não é não rir, não é se divertir, não. Adulto aqui é ser responsável pela sua realidade, pelo que ela cria para ela e muitas vezes responsável por outros, né? E o que eu percebo que torna crise é isso. Então, essa mudança grande de papéis já culmina naturalmente já deixa a portinha aberta para uma crise, porque antes você era a pessoa que recebia, agora você é a pessoa que doa, né? Que oferta, que tem que cuidar. É uma mudança muito grande, mas além dessa mudança muito grande, é uma das coisas que a gente pode evitar, porque a mudança não tem como evitar. Mas esse sentimento aqui tem como evitar, que é o ressentimento. É quando a gente ressente a mudança. Uma coisa é falar assim, bom, hoje em dia eu sou mais responsável pela minha vida, hoje em dia tem pessoas que eu tenho que cuidar, hoje em dia se eu não fizer ninguém faz. Percebe que esses são fatos da vida. Fatos. Hoje em dia espera-se muito mais de mim, são fatos. Agora, a emoção com ressentimento, ela é opcional. A gente consegue trabalhar esse ressentimento. Ele não é necessariamente uma coisa que vem com a idade, não. Ele vem do seu modo de ver, da sua percepção. Então, o que é uma visão com ressentimento? Nossa, agora é eu que tenho que fazer tudo sozinha. Nossa, agora estão esperando muito mais de mim. Nossa, se eu não fizer, ninguém faz. É o mesmo discurso. São os mesmos fatos que eu coloquei. Mas uma versão é a versão neutra dos fatos. Olha, se eu não fizer minha comida, não tem ninguém que faça minha comida. Isso é um fato, ele está colocado de forma neutra. Mas com ressentimento, nossa, se eu não fizer, também não tem ninguém que faça por mim. Quando a gente se sente dessa forma, a gente aumenta a tal da crise. Que, como eu falei, a crise, como processo natural, ela faz com que você tenha que mudar muito drasticamente. Então já é um processo da vida, mudanças drásticas, mudanças realmente que não tem volta. Não tem como você voltar a ser adolescente, não tem como você voltar a ser jovenzinho, você já é uma pessoa adulta, 100% adulta. Então, nesse sentido não tem como voltar, mas o ressentimento a gente pode optar. E isso em qualquer idade. Tem gente com 70 anos que está ressentido. Porque uma série de circunstâncias acontece na vida dessa pessoa que ela não aceita. O ressentimento, ele gera mágoa que vem da não aceitação da realidade. Então, eu passei pelo processo de ressentimento no começo dos meus 30. Por isso que eu falei pra vocês que eu não estava pronta pra fazer esse vídeo aqui. E agora eu me sinto mais pronta. Por quê? Quando eu saí realmente da casa dos 20... e comecei a falar, né? Então você vai no médico, você vai em qualquer lugar e perguntam idade, você fala 30, 31, 32, 33, né? E você coloca e você vê que é uma realidade, realmente, e a sua vida começa a se transformar numa vida de uma pessoa 100% adulta, existe o baque inicial, que é do quê? Agora tudo que eu faço tem mais consequência. É isso que eu comecei a sentir e que me fez ter um ressentimento inicial, embora pouco eu percebi. Por exemplo, corpo. Com 26 anos, eu podia fazer o que eu quisesse com o meu corpo. Eu podia ficar 3 noites sem dormir, que eu conseguia ainda estar bonita, apresentável no outro dia. Se eu ficar 3 dias sem dormir agora, 3 noites sem dormir, nem é que eu não consigo estar bonita, porque eu vou estar muito inchada, mas não é só uma questão de aparência. É que eu não consigo levantar. Se eu virar 3 noites, eu não consigo levantar no outro dia. Então, com 26, existem diferenças grandes para 34 que eu consigo perceber. Algumas limitações, algumas diferenças.
Imagina quem tem 40, 50, 60, 70, 80, 90. É normal que você passe a ter mais responsabilidades, que você passe a ter mais consequências com relação ao que você come, com relação aos seus hábitos de sono, com relação também à sua vida afetiva. É normal que você se torne uma pessoa mais seletiva, porque você já tem uma série de experiências. Então agora você seleciona mais. É normal que você passe mais momentos sozinho do que em companhia de outras pessoas. Então, isso tudo vai mudando, não quer dizer que é no geral, né, gente? Pode acontecer o inverso também, 20 anos ser uma coisa, 30 anos ser outra. Está abordando no geral e a minha experiência que é o que eu tô passando aqui. E aí eu comecei a ressentir essas consequências. Parece, dá uma sensação que é até muito subconsciente, que é uma sensação assim, nossa, agora eu tô perdendo certas coisas que com 20 anos eu podia, não é? E aí eu sei que tem pessoas de 60 anos assistindo esse vídeo, 50 e tantos anos assistindo esse vídeo, que vai falar assim, nossa, que drama, que exagero. Por quê? Porque essa pessoa de 50 e alguma coisa, de 60 e alguma coisa, 70 e alguma coisa, ela tá assistindo esse vídeo e ela tá sentindo a mesma coisa, só que com 60, 50, 70. E aí ela sabe que as consequências são ainda maiores, que as limitações são maiores e que isso é normal. Por isso eu falo com vocês, mas até a gente viver aquela limitação, ou viver aquela diferença no corpo, ou viver a diferença mesmo no dia a dia, você não percebe. E quando você começa a perceber, você se assusta. Então, quando você começa a se assustar, a tendência é ressentir. Nossa, eu não sou mais a mesma pessoa dos 20 e pouco, dos 20 e tanto. Eu não posso mais fazer a mesma coisa. Nossa, o meu tempo é muito precioso. Eu não tenho mais tempo para ficar igual eu ficava. Então, acontece o ressentimento, geralmente, né? E então, no início, assim, logo nos meus 29 mesmo, para 30, 31, eu tive esse susto. E a tendência, eu entrei nessa tendência do ressentimento. Nossa, eu não posso fazer mais tal coisa que, né? Eu não posso mais fazer um drama emocional, por exemplo, que no outro dia eu não fico bem. Coisa que não acontecia com 20 alguma coisa, no meu caso. Eu só tô dando exemplos do meu caso para ilustrar, né, gente? Não acontecia, então eu podia me descabelar, eu podia fazer um dramalhão com 22 anos, e tal, fazer aqueles dramas existenciais, que no outro dia eu era capaz de me distrair com uma bobagem qualquer. Ligar para um amigo, sair e me distrair. Hoje as coisas que eu faço são mais pensadas, porque elas têm mais consequências. E aí quando eu comecei a ver isso, eu comecei a achar que isso era injusto. Quem fez o curso prático de arquétipos, lembra do arquétipo do rebelde, que é o eterno jovenzinho, né? Quando ele começa a perceber limites, ele se sente ressentido e magoado. Como se o limite fosse uma coisa ruim. E hoje eu vejo que as consequências que os meus atos têm na vida, que os limites que eu enfrento na minha vida, eles são muito bons. Porque eles estão me mostrando, olha, se você passar disso aqui, se você exagerar naquilo ali, não vai dar legal. Não vai rolar legal. E aí é que eu comecei a olhar para esses limites, é que eu comecei a olhar para esse aumento de responsabilidade como uma coisa boa, como um sinal de alerta. Porque, gente, todo mundo é capaz de olhar, se tem 30 e poucos, por exemplo, olhar para 20 e poucos anos e falar, se eu soubesse, eu teria feito diferente certas coisas. Porque a nossa tendência é que quando a gente é mais novo, como a gente ainda não viveu certas coisas, a gente acha que sabe de tudo. E era um dos pontos também, foi um dos pontos que mudou muito para mim. Com 20 e alguma coisa, eu achava que eu sabia de tudo. Né? Porque não tinha essas consequências tão fortes na minha vida, o que eu fazia. Tinha, mas eu não via como consequências. Eu via como azar,
Eu via como, é assim mesmo. Eu não conseguia conectar tanto essa noção da responsabilidade. Então, eu não via tanto que uma coisa que eu fiz teve essa repercussão. Eu não via tanto que, às vezes, um relacionamento afetivo que eu entrei é porque eu estava tolerando certas coisas. Não, eu achava que a pessoa era daquele jeito, né? Então, o que é normal, quando você é mais novo, você não viveu tanto, então você não consegue estabelecer tantas conexões. E aí, o que acontecia era isso, era que eu achava que eu sabia de tudo. E é engraçado que eu era uma pessoa muito mais impulsiva, claro que é uma tendência também, era uma pessoa mais impulsiva, mas ao mesmo tempo mais insegura. Olha que coisa. Mais impulsiva, mais imediatista. Eu julgava uma situação conforme as aparências muito rápido, sabe? Ou conforme o meu background emocional. Conforme o meu humor, vamos dizer assim. Background emocional é muito fancy, né? Conforme o meu humor. Então, alguma coisa acontecia, eu falava, não, isso aqui tá acontecendo por causa disso, disso, disso. Eu já sabia tudo. Eu já me defendia. A minha autodefesa era muito grande. Porque eu não tinha conhecimento de causa. E hoje eu sei olhar e falar assim, eu não entendo disso, eu não sei disso, eu não sei o que está passando na cabeça dessa pessoa, eu não vou julgar, eu não vou deduzir. Deixa o tempo mostrar. Deixa a coisa se revelar. Conforme a coisa vai se revelando, eu vou agindo. Entende? Então, antigamente eu me decepcionava muito mais com as pessoas. Que é um ponto que eu acho assim positivo. Eu tô tentando trazer para vocês os pontos positivos que eu percebi em mim, da diferença dos 20 para os 30, para você que está passando por uma crise dos 30, que está um pouquinho ressentido com essas mudanças, ou sentindo um peso de responsabilidade, enfim, para que eu consiga te ajudar a amenizar essa situação, não simplesmente te consolando, mas pelo contrário, é para você perceber o poder da mudança que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes, gente, as mudanças exteriores não parecem favoráveis, não parecem positivas, mas por dentro a gente mudou de uma forma tão positiva e a gente não valoriza isso. Então valorize aqui comigo as mudanças que você está tendo aí dos 20 para os 30, ou se você está assistindo esse vídeo, mesmo que você esteja nos 40, 50, 60, 70, faça essa avaliação aqui comigo. Então eu era essa pessoa impulsiva, mas mais insegura. E hoje eu sou uma pessoa que consegue falar, eu não sei de tudo. Eu não conheço tudo, portanto eu vou dar um tempo para as coisas acontecerem. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que consegue fazer isso é uma pessoa que está muito mais segura. Requer uma segurança muito grande você chegar para a vida e dizer, eu não sei o que está acontecendo. E é por isso que quando a gente é mais novo, a gente tem essa tendência de saber de tudo, porque está inseguro. Uma pessoa muito insegura, ela tem que se defender o tempo todo. Ela tem que falar que tá certa o tempo todo. E hoje em dia, eu consigo olhar e saber que tem várias coisas atuando. A minha intuição tá atuando. A mãozinha do destino tá atuando aí naquela coisa do tem que ser, tinha que ser, sabe? Também a coisa dos meus pensamentos estão criando a minha realidade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu sei que tudo tem o seu tempo. Então, tudo isso que eu falo aqui nos vídeos com vocês, eu vivo hoje com os meus 34 anos. Eu consigo olhar e ver que tudo isso está tomando ação. Cada parte dessa está agindo, sabe? E quando eu tenho uma noção do todo, é que eu vou e posso responder àquela situação. Então, veja bem, as coisas não são sempre o que parecem. Não avalie os seus 30 anos, ou seus 40, 50, 60, seja a idade que for até os seus 20, não avalie de uma forma literal, da forma como a Matrix coloca aí pra você, que você tem que avaliar. Já teve filho, já casou, já não sei o quê, sabe, tem uma ruga. Não, sabe, não avalie dessa forma. Porque se você avaliar da forma como a sociedade coloca, você vai sentir que você sempre é perdedor, que você está perdendo. Observe, tente observar dessa forma que eu estou colocando para você aqui, ou de outras formas ainda melhores que você vai encontrar através da sua própria reflexão mais profunda. Bom, os limites são úteis para mim, porque eu posso aprender com eles. E uma pessoa que faz e não tem consequências na vida, seja consequências físicas, de bem-estar, de aparência, de sei lá o quê, enfim... Uma pessoa que não tem consequências, ela continua repetindo.
Então a vida, através das consequências que eu tenho hoje, através dos meus limites e responsabilidades, me traz uma chance muito maior de eu conseguir aprender com os erros, superar e evoluir. Observa se você está ressentido com algum aspecto da sua vida, das suas décadas anteriores, 20, 30, 40, seja lá a década anterior que foi. Observe se você está ressentido. Ah, mas com tal idade eu podia tal coisa, mas com tal idade eu tinha tal coisa. Observe. O ressentimento pode ser trabalhado. A mudança, não. O que a gente precisa desenvolver é a aceitação da nossa realidade hoje. E lembra que eu sempre falo, quando eu sempre falo de aceitação da realidade, aqui a gente está falando de aceitação da idade, com tudo que a idade traz, é uma forma inteligente de agir, gente. Porque se a gente ficar ressentido, revoltado, e se a gente ficar contra aquela mudança que tá aí, que vai acontecer. Eu fiz 34, depois eu vou fazer 44, 54, 64. Isso é um fato, né? Se Deus quiser. Isso é um fato. Então, não dá para lutar contra isso. Então, a gente tem que aceitar e começar a observar como que nós podemos construir uma vida digna, com mais sabedoria, utilizar tudo isso que a idade, que a faixa etária, que essa circunstância temporária traz para nós. E uma coisa que me ajuda muito, além de tudo isso que eu falei aqui para vocês, é que tá, eu tô com essa aparênciazinha aqui, 34 anos, mas é uma coisa temporária, essa minha identidade temporária no mundo, mas o meu eu é eterno, infinito. Ele é muito maior do que o que essa aparência e esse momento traz. Porque outro dia mesmo eu lembro, eu era uma menina de 14 anos. 14 anos, sofria bullying na escola, toda travadinha, com muitos problemas, muito sensitiva. E uma pessoa linda, um ser humano lindo, que era aquela menina de 14 anos. Pra onde que ela foi? Ela sumiu, ela tá aqui ainda. Só que agora tá com essa identidade temporária de 34 anos. Então nunca perca de vista que isso é realmente uma aparência, uma idade temporária. E que, claro, como a gente está no mundo da matéria, a gente está no mundo da forma, a gente tem que usar dessas coisas da matéria, mas sempre focando no espírito, sempre focando no eterno, sempre focando no eu maior. E aí esse eu maior consegue se expressar através da matéria. Essas são as coisas que me ajudam. Quando eu percebo que eu estou ressentida com a minha idade, com a minha aparência, com o meu jeito, com as situações da minha vida, com pessoas, ressentida com qualquer coisa, eu vejo que o ressentimento, ele não é uma passagem saudável pela crise. Quando a gente fica preso nele, ficamos eternos revoltados. Estamos falando a todo momento, eu não gostaria que isso fosse assim, eu não gostaria que isso fosse assim. Quando a gente sabe que o tempo cronológico e as mudanças na matéria são um fato aqui na nossa realidade. Isso não quer dizer que a pessoa não pode ser linda e saudável com 60, 70, 80, 90 anos. Mas, ou com 30, ou com 20, ou seja lá o que for. Mas que é preciso que a gente tenha amor pela fase da vida em que estamos agora. Aceitação aqui não é aceitação passiva. Vou até colocar um vídeo aqui nos cards que eu falo disso. Não é aceitação passiva. Ai, nossa, né? Com 20 e poucos eu tinha muito mais, agora eu tenho que aceitar. Não. Até porque, eu já falei disso, né? Eu falo de novo. Às vezes tem uma pessoa com 60 anos assistindo esse vídeo e vai falar, nossa, né? Imagina quando ela tiver 60, 70. Eu só posso falar da perspectiva de uma pessoa de 30 anos, porque eu ainda não fiz 40, 50, 60, 70. Mas é o meu desejo que eu chegue aos 80 anos desprogramando as pessoas. E aí, como eu vou fazer se eu for uma pessoa que foi ressentida com 20 anos? Gente, com 20 anos eu já era ressentida com a minha vida. Eu achava que estava tudo errado. Eu achava que eu estava errada. Eu achava que meu corpo estava errado, que o meu jeito estava errado, que as situações estavam erradas. Então você pode ser ressentido com 20 anos de idade. Você pode ser ressentido com 13 anos de idade. E você pode ter uma mente muito mais desapegada, desencanada, muito mais livre e realmente muito mais jovem espiritualmente com 60, 70, 80. E é isso que eu desejo também para você.
Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer um mergulho aí nessa questão do que é a crise. A crise, ela é constituída por mudanças abruptas, mudanças que realmente não tem volta, que aquilo acontece na nossa vida e que a gente tem que aceitar. Mas que o ressentimento torna essa crise muito mais pesada, muito mais densa e muito mais arrastada. A crise é para que a gente consiga se ver de uma forma diferente e trazer um novo paradigma, nova forma de ver a vida, e não para que a gente fique agarrada ao passado. Se esse vídeo te ajudou, dá um joinha, compartilha com aquele seu amigo aí que tá fazendo 30 e poucos anos, e é isso aí. Um beijo para vocês, até o próximo.